Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós daremos continuidade às nossas aulas, a nossa playlist com aulas sobre conjuntos. E hoje a gente vai estudar sobre conjunto complementar ou simplesmente complementar. Então diz assim: sejam os conjuntos A e B com B contido em A, chamamos de complementar de B em relação ao conjunto A, o conjunto B' dos elementos de A que não pertencem a B. Isto é, aqui está sendo destacado os elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B. Em símbolos, a gente tem o seguinte: em símbolos, matematicamente falando, a gente tem que o conjunto B, esse B barrado, que é o complementar, ele é igual ao conjunto A menos o conjunto B. Outra forma de representarmos aqui o complementar é da seguinte maneira: a gente tem um C grande e aqui em cima a gente coloca o conjunto A e o B, né? Que é igual a A menos B. Para a gente entender melhor, né, a ideia de conjunto complementar, a gente vai para o diagrama. Eu tenho aqui, por exemplo, o conjunto A. Eu tenho aqui o conjunto A e aqui é o conjunto A. E dentro desse conjunto A, né, contido nele, ou como subconjunto dele, como diz aqui, ó, eu tenho o conjunto B. Ou seja, aqui o B ele é um subconjunto de A. O B está contido em A. Aí o que vai acontecer? Eu vou tirar desse conjunto A esse conjunto B. Quando eu tiro todos os elementos de B, né? Ou seja, esse conjunto B desse conjunto A, eu vou obter apenas essa parte aqui que eu vou colorir. Apenas essa parte aqui, né? Essa parte aqui achurada. Então, a essa parte aqui achurada, né, dos elementos de A que não pertencem ao conjunto B, eu chamo de complementar, né? Complementar de B em relação a A, que eu vou representar por esse conjunto aqui, ó, por essa representação aqui, ó. Ou seja, esse conjunto aqui B barrado, ele é todo esse conjunto que está achurado, ou seja, dos elementos de A que não pertencem ao conjunto B. Então essa é uma representação aqui através de um diagrama, ou seja, esse conjunto complementar de B em relação a A é esse conjunto aqui achurado que tem como elementos todos os elementos que pertencem a A, só que não pertencem a B. É como se eu tivesse tirado o conjunto B do conjunto A, aí ficado apenas esses elementos aqui, essa parte aqui externa ao conjunto B, né? Que é o complementar a essa parte achurada, eu chamo de complementar de B em relação ao conjunto A, que eu represento ou pelo B barrado ou por esse C aqui, onde o A fica em cima e o B fica embaixo. Vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar melhor a ideia de conjunto complementar. Aqui a gente tem o primeiro exercício. Vamos lá, que diz assim: qual o complementar do conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 6 em relação ao conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente quer encontrar aqui, o exercício fala para a gente encontrar, né, o complementar desse conjunto em relação a esse segundo. A esse conjunto maior, com uma maior quantidade de elementos, a gente vai chamar ele de A. E esse que tem uma quantidade menor de elementos, a gente vai chamar ele de B, né? Então vamos para a solução.
Então a gente sabe que o complementar de B em relação ao conjunto A, ele é dado pela seguinte forma, né? Aí tem aqui o complementar, que eu vou chamar de B', B barrado, é igual a A, que é o conjunto maior, menos o conjunto menor, que seria o B. Ou seja, eu vou tirar todos os elementos aqui, ó, do conjunto B que também pertencem a esse conjunto A, e vai ficar apenas os elementos que não pertencem ao conjunto B. Aí a partir desse eu obtenho o complementar, ou seja, eu obtenho o conjunto complementar, que é o B'. Ou seja, aqui eu tenho o conjunto A, né? Aí eu vou tirar desse conjunto A todos esses elementos que pertencem ao conjunto B. No caso, eu tenho aqui o 1, né? O 1, eu tenho o 3 e tenho o 6. Pronto, eu tirei desse conjunto A todos os elementos que são elementos de B, que pertencem a B. Então, qual foi o conjunto que eu obtive? Eu obtive o conjunto que tem os elementos 0, 2, 4, 5, né? Que são elementos de A que não pertencem a B. Então, aqui eu tenho o 0, o 2, o 4 e o 5. Pronto, agora eu finalizei aqui o problema, né? Eu encontrei o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A, que é esse B barrado aqui. Ou poderia representar também da seguinte forma, né? É igual a 0, 2. Na forma de diagrama eu teria o seguinte: aqui eu tenho o conjunto grandão, que é o conjunto A. Aí eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse aqui é o conjunto A. Aí eu vou tirar desse conjunto o conjunto B, né? Que, aliás, tem o 0 também, né? Tem o 0. Vou colocar bem aqui. Aí eu vou tirar desse conjunto todos os elementos que são elementos do conjunto B, que é o 1, 3 e o 6. Aqui seria o 1, o 3 e o 6, né? Aí eu tirei esse conjunto B aqui, aí ficou apenas o conjunto formado pelos elementos 2, 0, 2, 4 e 5. 0, 2, 4 e 5. Poderia até fazer assim, o 1, aí eu tenho 3 e tenho 6. Aí eu chamaria esse conjunto aqui de B, né? Aí eu tiraria todos esse aqui. E tá apagando. Certo. Pronto. Aí toda essa parte aqui que contém a qual pertencem esses elementos 0, 2, 4 e 5 é o complementar, que eu posso chamar aqui de B barrado, né? Que é o complementar de B em relação ao conjunto A. E essa parte aqui também, que não possui elementos, né? Que é o conjunto vazio. Então é isso, vamos para o próximo exercício. Continuando, a gente tem aqui o exercício de número 2, que diz assim: sejam os conjuntos, a gente tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. O conjunto A, ele tem como elementos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O conjunto B tem como elementos o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E o conjunto C tem como elementos os elementos 0, 1 e 2. Aí o problema pede para a gente determinar o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A, o complementar do conjunto C em relação ao conjunto A, e por fim, letra C, o complementar do conjunto C em relação ao conjunto B.
Letra A, solução da letra A, né, que pede para a gente determinar o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A, que são esses dois conjuntos aqui. Então, para a gente encontrar o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A, a gente vai fazer o quê? A gente vai retirar do conjunto A todos esses elementos aqui, ó, que pertencem ao conjunto B. Aí a gente vai tirar do conjunto A o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, né, que são elementos aqui do conjunto B. Aí sobraram apenas os elementos 5 e 6. Logo, esse conjunto aqui, ele é formado pelos elementos 5 e 6, ou seja, o complementar de B em relação a A, que são todos os elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B, né? Que não pertencem ao conjunto B, que aqui a gente tem o 5 e o 6, que pertencem a A, mas não pertencem ao conjunto B. Letra B, a mesma ideia. A gente quer encontrar o complementar do conjunto C em relação ao conjunto A. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez na letra A. A gente vai retirar do conjunto A todos os elementos que também são elementos de C, né, do conjunto C. Aí do conjunto C é o 0, o 1 e o 2. Quem foi que sobrou? Sobrou o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, esse conjunto aqui, formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6, é o conjunto que a gente chama de complementar do conjunto C em relação ao conjunto A, ou seja, é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A que não são elementos do conjunto C. Aí a gente tem quais os elementos? O 3, o 4, o 5 e o 6, que não pertencem ao conjunto C. O 3, o 4, o 5 e, por fim, o 6. Letra C. Agora aqui é o complementar de C em relação ao conjunto B, ou seja, complementar do conjunto C em relação ao conjunto B. A mesma ideia, a gente vai tirar todos os elementos do conjunto B que são elementos também de C. Aí nesse caso aqui a gente tem o 0, que também é elemento de C, o 1, que também é elemento do conjunto C, e o 2, que também é elemento do conjunto C. Então a gente vai tirar o 0, o 1 e o 2, né? Aí sobraram apenas o 3 e o 4. Então aqui eu coloco o 3 e o 4, né? Que são elementos que pertencem ao conjunto B, mas não pertencem ao conjunto C, né? Que é o 3 e o 4. Então, o complementar de C em relação ao conjunto B é o conjunto formado pelos elementos 3 e 4, que são elementos que não pertencem ao conjunto C. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre complementar, ou conjunto complementar, né? As próximas duas últimas aulas dessa playlist vai ser sobre exercícios de aplicação envolvendo união, interseção e complementar, né? Exercícios já mais um pouco aprofundados. E também outro vídeo com várias resoluções de exercícios envolvendo também tudo, mas são questões um pouco mais teóricas. Então é isso. Se você gostou do vídeo, da aula, deixe seu like, não esqueça de compartilhar, de deixar seus comentários, suas sugestões. E é isso, pessoal. Valeu!